Olá, esse é o Talk Civil, podcast da Engenharia Civil. Meu nome é Antônio. Meu é João. Hoje nós estamos aqui com Everton e Plínio, ambos engenheiros civis. Em primeiro lugar, agradecer aos nossos patrocinadores, Joyce Rocha, engenheira civil, e a Espíndola Construções e Projetos. Agradecer também ao apoio da Faculdade Integra e do curso de Engenharia Civil. Bom, antes de mais nada, agradecer a presença dos nossos convidados. E para começar, a gente gostaria de saber um pouquinho da história de vocês dois, atuando junto no mercado, quando começou, como que foi aí essa trajetória? A história de vocês dois juntos, né? O cara já... Vou deixar a palavra com o Plínio, ele explica melhor. Exatamente. Bom, inicialmente, obrigado aqui pelo convite. Já com o tempo que está marcado, agora deu certo. Bom, então, eu sou engenheiro civil, eu formei, vou tentar não entregar a idade aqui, né? Mas desde a graduação eu já trabalho com a parte de patologias. Desde a graduação eu já vim trabalhando. E aí, fiquei bem próximo de uma professora que trabalhava, que era especialista nessa área, ela e o marido dela. E aí eu comecei a desenvolver projetos e trabalhos com eles dentro da faculdade ainda. E aí dali mesmo eu já engatei no mestrado e continuei atuando nessa área. E aí só em 2017, né? Eu venho desde 2014 trabalhando, desde 2013 trabalhando com isso. Em 2017 eu passei num processo seletivo para dar aula em Tumbiara. Aí foi onde eu conheci o Everton. Então de 2013 até 2017 eu estava atuando nessa área de maneira ali interna à faculdade, com trabalhos internos, com trabalhos comerciais, mas dentro da faculdade. E aí, essa é a minha história na patologia, né? E aí, em 2017 eu encontrei o Everton, né, que já tinha uma história na engenharia. E aí nós resolvemos aí começar a falar, vamos fazer Foi um amor à primeira vista, basicamente? Não, foi difícil. Foi difícil? Foi difícil naquele momento ali. Mas a ideia inicial foi, realmente, antes de se conhecer, né, na docência, eu falo que a docência ela abre 1 milhão de portas, né? Ela abre portas tanto no sentido do coleguismo que você cria, né? Do know-how teórico que você passa a ter, e acaba que você leva, né, de cada turma que passa, de cada equipe de professores que você acaba trabalhando ao longo da vida, sempre fica alguns que se destacam no aspecto que cria ali um laço de amizade um pouco mais forte, tem a questão que se afunila em termos de negócios, né? E inicialmente, com relação ao Plínio, a gente acabou se tornando primeiramente amigos, né? Na verdade, forçaram uma amizade, né? A instituição forçou uma amizade porque a gente tinha que passar alguns dias na cidade, e o Plínio era a pessoa que dividia espaço, né? Dividia ali quarto, então a gente acabava que foi criando essa amizade, né? Tinha que conversar um com o outro ali. A gente saía de Goiânia, o Plínio até então naquele momento morava em Anápolis, ele deslocava para Goiânia, de Goiânia a gente acabava deslocando para Itumbiara, e nisso, nas indas e vindas, a gente ia conversando, né? E eu locubrando maluquice dentro da engenharia, né? Então, nesse primeiro momento, as ideias que a gente tinha voltadas para a engenharia eram todas ideias voltadas para a engenharia no campo da docência, né? Até então a gente não traçou nenhum tipo de trabalho, né, digamos assim, né? Ele tinha um conhecimento já teórico ali e parte prática que vinha da bagagem dele estudantil, né? E nisso eu tinha todo o meu campo de trabalho fora da docência com a construtora, né? Que a gente sempre trabalhou nesse aspecto desde que formei, a gente trabalhava com obras de alto padrão. Então a gente acabava que discutia muito engenharia, conversava muito sobre engenharia, mas até então a gente não tinha traçado ainda nenhum elemento comercial, digamos assim. 2 horas, né? 2 horas de trajeto, 2 horas, e às vezes nós íamos na quarta ou na quinta, voltávamos para Goiânia, na sexta a gente voltava de novo para Itumbiara,
Então, assim, numa semana a gente ficava no mesmo carro ali, em torno de 8 horas. Então dava para conversar bastante, né? Ou ia surgir uma amizade, Ou era guerra, né? ou era guerra. Uma das duas. Não, mas surgiu uma amizade, porque aí é o que igual você falou, foi uma aula que você pegou que Seguiu, né? Foi bacana, foi nesse aspecto mesmo aí que as coisas começaram a caminhar. Né? Então, desde 2017, e a ideia de passar a trabalhar profissionalmente, ela começou a surgir final de 2019, final de 2018 e início de 2019. Né? Foi pouco antes, assim, de explodir pandemia, a gente já vinha conversando algumas coisas. Né? Então, dentro dos aspectos positivos da própria pandemia, né, que iniciou ali em 2019, setembro de 2019 para o mundo, né? Mas nós começamos a conversar realmente de negócios, foi quando as instituições de ensino, elas fecharam as portas para o público, né? A gente ficou no campo virtual e a gente não sabia muito o que ia acontecer. Então, e naquele momento, a gente tinha participado há um tempo antes, em agosto de 2018, 19, né, Pedro? Nós participamos de um congresso em São Paulo, que foi o Concrete Show, e no Concrete Show começou a surgir uma ideia. Né? Nós éramos 3 malucos lá, né, discutindo equipamentos, né, voltados para a parte de patologia, e nisso a gente começou a rascunhar naquele dia ali, né, uma ideia de uma empresa de engenharia diagnóstica. Então, começou a ver equipamento, ver coisa, levantar custo e começar a colocar na ponta do lápis ali. E nós éramos 3 discutindo a ideia, porque junto com a gente havia um outro professor, que é o professor Mohamed. Então, a gente vinha conversando ali, né? Então, acabou que, por questões mesmo de mudança de localidade da parte dele, ele acabou indo para São Paulo, residir em São Paulo, e ficou eu e o Plínio com a ideia, né? Então, isso foi um ponto onde começou a surgir a ideia da engenharia diagnóstica. Um outro ponto interessante, só para complementar, é que assim, eu vinha com uma bagagem mais teórica assim, de faculdade, e os serviços que nós pegávamos lá foram vários serviços grandes, mas eram todos, eu não fazia parte da parte comercial, né? E isso eu já tinha muito forte, a experiência, a expertise ali. Então é até interessante, eu sempre falo ali pro pessoal, a importância ali do networking, né? Você começa a casar as ideias, alguns têm algumas habilidades em determinados assuntos, outros já é mais voltado para outros assuntos, e aí você casa as ideias ali e desenha e começa o negócio. O Plínio citou no começo que desde o começo ele já estudava, já tinha um certo contato com essa parte de patologia. Como que surgiu isso? Qual foi a grande importância para agregar nesse projeto que vocês dois? Olha, dentro da faculdade, eu fiz parte de na época eu não tinha conseguido estágio, é até interessante. Isso foi em 2011, aí eu fui para a iniciação científica. Na iniciação científica, o meu trabalho era acompanhar uma aluna de mestrado. Ela era arquiteta e estava fazendo mestrado ali em patologias de revestimento do bloco. E aí eu, como iniciação científica, eu acompanhava ela e comecei a ter esses olhos para a parte científica do negócio. Então, o que era, o que precisava, os procedimentos de análise. E aí eu fui participando desse processo e aí na sequência eu já vim com o meu TCC na mesma área. E aí depois o mestrado também, os professores ali já me conheciam desde a iniciação científica, então a gente já desenvolveu um projeto um pouco diferente ali do mestrado, e aí eu comecei de fato a atuar com isso. Então lá na faculdade, em Goiânia, na UFG, tem uma área específica em que os professores conseguem atuar no mercado, mas dentro desse como é que eu chamo? Dentro desse projeto na faculdade. E aí, através desse projeto de expressão serviço para fora, aí os professores atuam ali e aí chamam os alunos para participar. Então, algumas empresas tiveram alguns problemas reais e aí
quando você tem um problema muito sério que ninguém resolve, você vai aonde? Você vai nos mais experientes, né? Sim. E nesse caso, as referências no África, tanto em Goiânia quanto na região, até nacional, eram os professores, o professor Helena, o professor Oswaldo. E aí o pessoal ia procurar o serviço deles, e aí dentro desse projeto ali ele atendia, né, algumas demandas da fatura. E aí eu fui entrando ali devagarzinho, fui entendendo como é que funcionava. Então o início ali, mas só na hora que você pega sozinho para fazer, você vai ver que é um pouquinho mais Não é, não é aquela coisa tão simples quanto aparenta ser, né? Não, sem dúvida. E assim, com relação aos mestres que guiam, né, eles não são referências a nível Goiás, são pessoas de referência a nível nacional, né? E, se eu não me engano, tem até alguns trabalhos internacionais também deles, né? Então, são pessoas que realmente têm renome, têm um grande know-how e um grande respeito do público em geral. Então, as grandes construtoras, até hoje, né, os procuram dentro de um projeto que é onde vem a questão da extensão, né, que é algo muito forte dentro das universidades públicas, né? Então, dentro dos projetos de extensão, ali, isso acaba que tem esse contato, né, da universidade com os empresários, com o público, né, com a sociedade de forma geral. Então, isso acaba abrindo portas aí para esse tipo de trabalho, né? Então, é algo que favoreceu bastante inclusive, finalizou agora essa semana passada, final de semana, teve um congresso em Goiânia, o Degrada. O Degrada é um congresso luso brasileiro, que é um congresso para falar de degradação e estrutura de concreto. Então é uma comunidade formada ali entre brasileiros e portugueses, que um ano acontece no Brasil, um ano acontece em Portugal. Esse ano foi no Brasil e foi em Goiânia. E os professores, os meus mentores, né, meus orientadores, eles estavam na parte da organização desse congresso. Então assim, eu até convido vocês a ficar de olho nessa parte, porque Goiânia está recebendo muito evento científico de cunho internacional. Ano passado teve a Soiar, né? Sim. A gente tenta, né? A gente como docente tenta fazer com que as pessoas participem de eventos, sabe? A gente tenta, né, falar que existe congresso, né? Então, importância, existe a técnica, existem né? coisas que são importantes, Palestra, né? Palestras, né? Tipo, a gente motiva, né? A gente tenta, né, que vocês participem, né? Mas dá certo. Não dá certo, tá dando. O congresso não é só uma palestrinha, né? O congresso é onde você vai reunir vários profissionais que atuam em diversos assuntos ali. E aí a hora do networking, a parte do networking é muito importante, uma das mais importantes da Acho que também para os alunos, né, para quem está ainda nessa fase acadêmica, é muito importante também, até mesmo você conhecer diversas áreas de atuação diferentes e poder escolher se aprofundar mais em uma, mais em outra, conhecer pessoas profissionais do mercado. Então acho que Eu costumo dizer que a melhor maneira de você conhecer o mercado que você atua é participando de congressos. Congressos e eventos científicos são os elementos que mais vão abrir portas, né, para você entender o que é a sua profissão. Muitas vezes você chega no congresso e fala, poxa, mas isso aqui eu não sabia que eu podia atuar, né? Eu não tinha essa ideia, né? Então, como disse anteriormente, né, a ideia nossa dentro da engenharia diagnóstica, ela surgiu sem nenhum propósito, sem nenhum projeto prévio, né? Sem nenhuma passagem pelo Sebrae. Só foi. Então, assim, nós estávamos em um evento, nesse evento a gente começou a conversar, que até por curiosidade, a gente estava em uma mesa lá, tomando um café, né? E nessa mesa lá, conversando e tudo, acabou que surgiu a ideia, né, de realmente, olha, por que não levar algo que está em ascensão, que a gente vinha vários estantes falando de situações similares, né? Como que a gente poderia entrar com isso no mercado? A gente não sabia muito bem como é que a gente ia começar a atuar. A gente sabia que a gente conseguiria, né, se caso tivesse oportunidade, se nos fosse dada oportunidade, a gente saberia que conseguiria entregar um bom produto. Né? Agora, como conseguir os clientes para esse produto era outra brincadeira, né? Que assim, aí ficou naquela situação. Plínio com todo o histórico dele, né? O outro colega também com todo o arcabouço dele, né? E eu com a estrutura comercial ali para poder
fazer isso acontecer, eu falei, vamos ver o que vai dar. Então assim, foi bem interessante, foi bem legal. A ideia foi legal, mas assim, quando a gente viu os custos para a ideia legal, lá mesmo, a gente pensou, falou, será que é pra gente, né? No Convert Show tem vários stands e um deles eram de equipamentos para essa linha, para ensaios não destrutivos de concreto. E depois eu falo um pouco mais. Mas nesses ensaios não destrutivos, você tem equipamentos muito tecnológicos que tem um custo mais elevado. E aí quando você não conhece muito bem ali, igual o Everton falou, como que eu vou oferecer isso, né? O que a gente precisa para entrar, para começar, você fica meio perdido ali. Aí você vê equipamentos caros, né? Equipamentos ali do preço do carro, né? Mais que um carro, né? Carro assim. Vamos colocar um carro mais do que um popular. Tem equipamento do preço de um carro popular, de uma bis, e tem equipamento de um Tesla, de carros exclusivos. Mas é aquela coisa, o retorno que ele dá também, se você estiver dentro do mercado de uma maneira ativa. Mas aí que está o detalhe, retorno, quando falando no fator retorno, o fator retorno ele está casado a uma condição de não adianta você ter capital, não adianta você ter equipamento, se você não tem cliente. Sim. Né? Então você vai ter um gasto ali gigantesco, porque uma estrutura é uma estrutura milionária para atuar no campo da engenharia diagnóstica. Às vezes a gente vê várias pessoas aí falando, né, conversando aí pela internet, principalmente o pessoal do Arrasta para Cima, né? Então acaba que quando a gente para olhar e a gente que está dentro desse mercado, acaba vendo que não é bem por ali. O custo é bem elevado, né? A forma de tratar os equipamentos, né? O mercado que a gente procura atuar é algo que realmente, se você não estiver preparado, não é só o financeiro, né? Esse é uma parte. Porém, ter os clientes certos, porque muitas vezes não é o cliente de uma casa, por exemplo, popular, que você vai fazer um trabalho de engenharia diagnóstico muito próximo de uma vistoria técnica. Então tem elementos que a gente tem que separar. E as pessoas confundem muito o que é trabalho dentro da engenharia diagnóstica com vistoria cautelar, com uma visita técnica, com levantamento. Então assim, tem vários elementos que compõem esse trabalho, né? E eu acho engraçado você citar essa questão do pessoal, da galera do Arrasta pra Cima. Direto eu via na internet, quase que a cada 4, 5 vídeos passava alguém falando quem está atuando na área que mais paga na engenharia civil, quando você arrastar para a engenharia diagnóstica, começar a falar de uma maneira que você fala assim, cara, vou entrar para esse mercado um mês, eu já paguei tudo que eu investi e já recuperei o dobro. É que assim, igual o Everton falou, a engenharia diagnóstica está dividida. Então está desde essa vistoriazinha básica, cautelar, um registro fotográfico, né? O registro fotográfico você precisa do quê? O celular você já faz, e um conhecimento técnico mínimo, né? Agora, se você quer realmente alcançar um diagnóstico de alguma coisa mais complexa que está acontecendo, aí, se você não tiver o equipamento, você ainda consegue, desde que você contrate alguém que tenha aquele equipamento. E aí o custo disso já começa a se elevar. Então, se está aparecendo, se está tendo demanda naquele serviço mais específico, aí é onde você começa a pensar, não, por que não comprar um equipamento desse mais específico? Mas dá para atuar na parte básica, que é onde geral inicia, né? Você não precisa de todos os equipamentos para iniciar. Patamar, você vai... mas se você quer atingir um determinado nível, entregar um determinado nível de produto, você vai ter que investir um pouco mais nisso. E aí depois que você investe, por exemplo, você consegue diminuir inclusive o custo para o seu cliente. Porque, vamos supor, você vai fazer um serviço, você tem que fazer uma ultrassonografia do concreto. Você não tem equipamento, imagina você tem que contratar alguém para ir lá fazer esse serviço todo vez. E a locação do equipamento? É viável, não é viável? Então, esse tipo de equipamento voltado para a engenharia diagnóstica não tem locação.
Nossa, então, Everton, é um nicho de mercado eu criar uma empresa de locação de equipamento para engenharia diagnóstica. Não vale a pena. Como o Plínio colocou aqui, um ultrassom, por exemplo. Estou falando de um equipamento razoável, não o melhor, mas nem o pior de mercado, mas um equipamento na média de R$250 mil. Para você alugar um equipamento desse que exige um transporte com muito cuidado, né? Tem que ser calibrado, é um equipamento que passa por um processo, porque todos os equipamentos, para atuar na engenharia diagnóstica, constantemente você tem gasto com eles, com calibragem, né, a verificação. Então, muitas vezes as empresas que te contratam, eles querem a certificação do equipamento. Então, não pode simplesmente comprar o equipamento e vou usar infinitamente, né? Até ele me dar todo o máximo de lucro que ele conseguir. E depois a gente troca, né? Imagina você, assim, a engenharia diagnóstica ela casa muito com a área da medicina. Imagina você ir fazer um exame de imagem. Você, às vezes você precisa só de um raio-x, às vezes você precisa de uma ultrassonografia, às vezes você precisa de uma ressonância magnética. Todos eles vão mostrar coisas semelhantes, né, que é a parte interna ali, mas cada um deles tem um custo. Um raio-x você paga o quê? R$20 ou R$50, que seja. Um ultrassom já vai ali para a parte de 200, 300, R$400. A ressonância já vai para cima. Alguém já pensou em falar, não, eu preciso fazer uma ultrassonografia, vou lá alugar um ultrassom. Então o que você faz? Você vai na empresa, lá tem o pessoal capacitado para isso, eles operam, eles te entregam o laudo. Então é bem semelhante ali a parte da medicina. E para vocês, como que foi esse início, tá? Nessa parte de engenharia diagnóstica, sem ter a condição dos equipamentos? A mãe do Plínio. Ué. Patrocínio foi? A mãe do Plínio. Patrocínio o empréstimo, pô, ela confiou ali, né? Falei, mãe, aqui o dinheiro seu tá parado. Ela falou, olha, tá parado assim, né? Tá parado. Tá lá, né? Tá lá, assim, a mãe responde assim, o que você precisa, né? O que você está precisando? Então a mãe sempre você vai imagina, ajudar o filho ali. a mãe do Plínio, né, que me conhecia de falar, né? Assim, não mãe, é porque tô com um colega lá, um outro professor lá, a gente está querendo todas as suas economias emprestadas. Tudo que você tiver aí, eu pra gente poder começar um negócio. Parece história de adolescente, né? Tá, colocar em um imagina a mãe dele pensando assim, nossa, mas eu juntei tudo isso ao longo de tantos anos, eles querem queimar tudo em uma hora. Em poucas horas, né? De compra. Mas assim, a ideia, a gente fala brincando mesmo, mas a mãe do Plínio foi quem acreditou, né? Não vou falar que ela acreditou, não, ela acreditou. Literalmente ela acreditou o capital para a gente poder começar. E, só que, logicamente, que nós fomos muito sensatos ao começar. Né? E esse começo, o gatilho desse trabalho foi a necessidade de uma empresa que me procurou para poder fazer um determinado serviço. E naquela ocasião eu falei, não, a gente faz o serviço para vocês. Por quê? Na verdade eles me procuraram para fazer um projeto estrutural, né, de uma restauração. E nessa condição, como se tratava de uma restauração, eu acabei conversando com o Plínio. Aí o Plínio, olha, trocando ideia, isso não funciona bem dessa forma, precisamos dar uma olhada na estrutura existente para poder fazer um reforço delas. O que já tem para poder... Isso, então assim, foram duas situações distintas. Uma foi uma contratação que me fizeram para um projeto estrutural, porém, para que eu fizesse um projeto estrutural adequado para aquela estrutura inicialmente, eu precisava de um laudo que desse as mínimas condições da estrutura existente. Então, dentro dessa condição, a gente acabou que fechou um pacote, né? Então, assim, o que é que nós fizemos conta? A gente fez conta bem prática mesmo, de economistas, assim, um cara bem que entende muito de mercado financeiro. Assim, pessoal, seguinte, se a gente fizer esse serviço e sobrar o dinheiro de comprar os equipamentos, pelo menos um equipamento, a gente está no lucro. Então tá bom, a conta foi só essa. foi, literalmente. A gente vai ganhar nada, conhecimento, experiência, e a gente vai ter um equipamento. Pronto. Foi essa a conta que a gente fez, não né? deu medo, não? Como é que você dá o preço, né? A gente não sabe como é que tá certo o preço. Como é que está o preço, porque
até chegar na gente ali, não tinha quem fizesse o serviço. Né? Tem, é lógico, tem vários laboratórios, várias empresas maiores, mas aí o custo é bem elevado. A gente fala, como é que a gente ganha desse pessoal que já está no mercado? Será que é seguro abaixar o preço? Porque realmente o preço desse está lá em cima. Mas será que não tem porquê o preço desse está lá em cima? Então, lógico que tinha esse medo, né? E foi interessante que assim, a gente colocou ali o quê? A gente chutou um preço, colocou uns 30% a mais, falou, não, é pra. Vamos ver, né? Se não der certo, não deu, A ideia era não pegar, né? Porque a gente estava com medo, sim, de pegar. Então, a gente falou, ó, vamos botar esse preço aqui, fizemos umas continhas de padaria, né? Se aceitar, E bom, se não... Jogamos um arcabouçozinho para poder cobrir ali uma despesinha extra. E falou assim, esses caras não vão aceitar. A gente mandou uma proposta, acho que foi nem 5 minutos, né, Pedro? Eu acho que foi o tempo só que o cara leu o preço, assim, pode vir fazer. Aí eu falei, uai, Tá errado isso aqui. Mas só tinha um detalhe. Isso aí já brilhou os olhos, né? Tipo assim. Vocês enxergaram uma oportunidade. Cara, eles pagam assim, então eles estão precisando muito, né? Então, por um lado, você vê uma oportunidade, por outro, você vê a necessidade. A necessidade, mas tem a oportunidade e tem as ameaças. Quando você começa a estudar a parte de mercado ali, né? Porque você fala, cara, se ele está pagando tanto assim, o negócio lá deve estar feio. Assim, ele nem discutiu o preço. Onde é que a gente está se metendo, né? Entendi. Então, assim, porque você está trabalhando com diagnóstico, então tem essa parte, cara. Ninguém quer arriscar a fazer. É isso que eu falo, você tem como é que está a situação, né? Você não sabe o que vai estar ali por detrás daquela estrutura em si. E aí a gente foi aprendendo, foi amadurecendo com o tempo, porque uma das coisas que você deve fazer é não dar preço de engenharia diagnóstica, serviço de engenharia diagnóstica, sem fazer uma vistoria prévia. Entendi. Né? Nesse caso, nós colocamos um valor bem mais alto ali, porque a gente falou, não, eles não vão aceitar e tudo mais, mas eles aceitaram. E o equipamento a gente não tinha nenhum equipamento. O que a gente ia precisar, não tinha equipamento. Eu falei, olha, minimamente esse equipamento aqui a gente precisa, pelo menos para mostrar alguma coisa, né? Porque para não ficar um relatório fotográfico. Vamos atrás do equipamento. Isso era final de ano, né? Era final de ano, já tinha entrado. Era novembro, né? Era novembro que a gente estava. A gente começou a executar o serviço em dezembro, né? Porque a gente pediu um prazo, porque como a gente não tinha o equipamento, nós tínhamos que comprar o equipamento. E nisso, quando eles falaram assim, não, ok, pode começar. Aí a gente falou assim, eles querem que comece o serviço, como é que a gente vai fazer? Tá? Então, nesse momento, a gente começou a ligar, né, para poder confirmar equipamento, né, ver certinho o tempo de entrega, porque esses equipamentos também, as empresas não têm a ponta entrega. Né, você chegar lá, eu quero tal equipamento, dependendo do equipamento que você quer, eles não têm, principalmente equipamentos de alto custo. O pessoal não vai ter isso estocado lá para poder te fornecer. Então, isso foi uma das situações que acabou que gerou um certo agravo para nós naquele momento. Né? Então, nós precisávamos ali nos organizar, comprar o equipamento, né? Essa compra do equipamento demoraria para chegar, então a gente tentou organizar aquelas coisas para poder fazer. Tá? Então, deu certo, o equipamento chegou dentro do prazo, a gente conseguiu realizar, fazer, mas, assim, unicamente a gente tinha um equipamento, a gente começou com um equipamento. A gente começou com um e foi crescendo conforme a necessidade ia vindo. E também às vezes não adiantava comprar um equipamento que vocês não sabiam quando vocês iam usar. Ou você já pensa, não, a gente precisa. Não dá para comprar um equipamento com custo elevado para ficar ocioso, para ficar parado, né? E aí a gente começou, desse serviço a gente pagou esse equipamento e falou, pronto. Já temos um Já temos um. Então, dos males, o menor aqui, né? Já está pago, é nosso, beleza. Nós pegamos o serviço para comprar equipamento. Falaram, quanto é que vocês tiraram para cada um? O custo básico, de transporte e tudo mais. E aí, nesse nós compramos um esclerômetro. O esclerômetro da marca Schmidt, ele é suíço. Então, assim, esses, se você pesquisar no Mercado Livre, você vai achar vários esclerômetros. 500, R$1.000, R$2.000. O esclerômetro, ele é para você avaliar a dureza superficial, a resistência superficial do concreto. E você consegue fazer
poder fazer uma correlação com a resistência à compressão do concreto. Eu até arrisco dizer que o nosso esclerômetro ainda, hoje, é o único de Goiânia que é com as mesmas características, que é um esclerômetro digital, que não é, porque muita gente tem esclerômetro lá, mas esclerômetro comum, é o esclerômetro mais padrão, que ele é analógico, né, o nosso, eu acredito, né, se não vou falar com toda certeza, mas pelo que a gente já viu de colegas que atuam também, né, eles até, quando vêm falam, poxa, vocês compraram um equipamento que assim, ele vale, o custo dele hoje deve estar, sei lá, mais próximo de 6 vezes ao que o pessoal compra normalmente no mercado para atuar. Mas realmente a gente comprou um equipamento muito bom. Bem superior ao que o mercado oferece para os clientes. Então assim, um critério que a gente teve, né, que nós procuramos ter desde o início, foi equipamento. Se for para a gente ter um equipamento mais ou menos, então é melhor a gente esperar, se organizar e comprar realmente um equipamento bom, de precisão, que vai atender e vai encorpar bem no relatório final de entrega do cliente. Que faz diferença. Completamente. Essa questão, o próprio equipamento ele já gera um relatório. Então ele é 10 vezes mais rápido do que usar um equipamento convencional. E assim, mesmo da mesma fabricante, com o mesmo nível de precisão, mas ali tem a questão da agilidade. Entendeu? Então assim, às vezes o analógico você tem que fazer a medida, avaliar, comparar numa tabela, e aí a partir dali você tem que montar uma planilha do Excel, fazer. Ainda pode ter a margem de erro humana. Sim. Até no digital também tem, porque assim, a angulação que você pega no equipamento, a forma que você se apoia, né, a questão ali do retorno, do movimento de retorno desse equipamento em específico. Então tem uma série de elementos ali que você pode gerar, né, um relatório que tenha algum tipo de falha. Né? A ideia é, claro, que não ter nenhum tipo de falha. Tanto que várias amostras que são colhidas dentro da engenharia diagnóstica, você não colhe uma única amostra. Né? Tem sempre prova e contraprova para você ter uma noção real. Não, realmente é isso aqui que eu estou apresentando. Então, assim, quando você chega ao final de um relatório, o grau de precisão dele, está trabalhando em torno de 95% de precisão. Nossa, mas não tem 5% ali, porque essa é a margem da engenharia, né? A engenharia tem realmente essa margem, né, de ter ali esses elementos. Né? Não é igual na medicina que a margem de precisão é de 99%. Né? Até mesmo porque os equipamentos são mais sofisticados, né? Então o uso é mais constante. Então, a engenharia diagnóstica para a engenharia é algo muito novo. Muito novo, né? Muito novo, você fala assim, você fala muito novo aqui para o Brasil? Ou você fala muito novo para a engenharia? Para a engenharia, de forma geral, ele é algo muito novo, né? Por quê? As pessoas, elas utilizavam as edificações até elas chegarem a ponto da Defesa Civil chegar e interditar, falar, não, isso aqui não dá mais para ser utilizado, né? Então, hoje, um atestado da Defesa Civil, dentro de um aspecto privado ou público, ele pode ser sim contestado pela engenharia diagnóstica, onde pode se achar caminhos de recuperação. Tá? Então são pontos importantes ali que a gente tem para estar atuando com esse tipo de elemento. Por que demolir toda essa estrutura se talvez com alguns reforços a gente consiga recuperá-lo? Né? Então a engenharia diagnóstica ela passa por esse aspecto, que é um aspecto de reabilitação da estrutura. Tá? Então tem esse campo, né, que está no mercado, está disponível e serve para a gente poder estar atuando. Né? Nós tivemos não só esse caso em específico, que foi o primeiro caso, né, que deu tudo certo, concluindo essa história do primeiro caso, deu tudo certo, a gente entregou o laudo pro pessoal, o pessoal gostou muito. Em cima disso nós conseguimos desenvolver o projeto estrutural, e foi todo reorganizado ali, retomou a uso, então hoje funciona normalmente lá, está tudo certo. Nós tivemos um segundo caso, porque a engenharia diagnóstica ela vai acontecendo com casos muito distintos, né? Desde residenciais, comerciais, estádios, bueiros, pontes, né? Enfim, tem um mercado gigante de atuação. Né? E principais clientes que se tem para esse nicho de mercado? Grandes indústrias. Né? Por quê? Porque as indústrias elas trabalham ali com produtos químicos normalmente, e esses produtos muitas vezes acabam agredindo
né, a estrutura. A gente teve uma visita, né, deixa até o Plínio comentar um pouco dessa visita, que foi uma fábrica, um laticínio, no município aqui próximo. Então, tinha uma série de problemas lá. Se você quiser relatar um pouco essa questão aí. É interessante sim, as grandes empresas, porque elas já são mais estruturadas e elas sabem, né, ali tem a parte de segurança, tem a parte de análise, então tem muita coisa na empresa grande que as empresas menores não têm, que faz com que eles tenham uma preocupação maior com isso, né? Você vai voltando ali para a medicina, quem é que faz mais exames periódicos? Aquele pessoal que tem um grau de instrução, uma condição financeira melhor, né? Você vê o pessoal que mal tem o que comer, eles vão preocupar em ficar fazendo exame periódico, né? Então, assim, as grandes empresas, porque ela tem essa estrutura, ela já tem uma maturidade ali diferente, e aí são elas geralmente que são os potenciais clientes. Isso a gente está fazendo de tudo para mudar, né? Para popularizar essa parte, porque hoje em dia está na moda, todo mundo sabe que tem que fazer ali, uma academia, uma dieta e tudo mais. Então todo mundo, todas as construções têm que passar por essas manutenções, essas inspeções. E aí voltando para essa indústria, era um laticínio de grande porte, e aí nos chamaram porque o chão estava afundando. O chão estava afundando. Assim, como é que eles sabem que o chão estava afundando? Tinha umas trincas de fora a fora no ambiente que eles armazenavam os produtos. Tinha um peso maior e estava abrindo umas trincas, já estavam bem grandes, estava separando assim, o piso da parede. Era aquela coisa que já estava mais do que nítido. Não é uma inspeção rotineira, não é uma inspeção periódica, é porque alguma coisa ali já vinha apresentando um problema. E aí essas empresas mesmo falam, olha, se acontecer alguma coisa, só em produto que a gente vai perder muito mais, então vamos chamar uma empresa especializada para resolver esse tipo de situação. Só que assim, de novo, a engenharia diagnóstica é dividida em várias etapas. Nem sempre a mesma pessoa que pega no serviço, ela entrega um diagnóstico completo, às vezes vai precisar indicar outros tipos de serviços ali que não é você que faz. Mas o que acontece? Eles estavam com suspeita de um probleminha, que é o que eles estavam conseguindo ver. Só que na engenharia diagnóstica você tem que tomar cuidado com o entorno, com o ambiente. Então a gente foi dar uma voltinha lá para ver o que estava acontecendo. Quando a gente olhou, tinha uma parte que eles não estavam preocupando bastante, né? Não estavam preocupando a drenagem da fábrica todinha estava comprometida, porque eles descarregavam ali toneladas de solo e não estava indo para a rede de drenagem deles, estavam indo para o solo. Falou, opa, peraí, aqui está um pouquinho mais complexo do que só essa sala aqui. Então a gente precisa entender o ambiente ali para chegar no diagnóstico, para começar os estudos, né? Porque quais estudos você vai sugerir? O que você precisa analisar? Então assim, é bem complexo, porque às vezes a trinca, todo mundo preocupa com a trinca, né? A trinca ela é só um aviso de alguma coisa que está acontecendo. Aí o que está acontecendo? A gente precisa estudar. E aí eu sei que a gente sugeriu fazer um ultrassom do solo, para ver como é que está o solo de maneira geral. Porque nós temos equipamentos hoje, não nós, existe equipamento que faz um ultrassom que pega até 10 metros do solo para baixo. E aí faz um 3D do solo, um mapeamento completo, para você ver ali onde é que tem vazios, onde é que tem, onde é que está mais denso. É como se fosse um ultrassom, é a mesma coisa de um ultrassom. Então, literalmente ligar basicamente a medicina, né? Porque você não consegue já dar prescrever já qual foi o problema sem você analisar o seu futuro no contexto. Você imagina, eu estou sentindo uma dorzinha na perna, né? Aí o médico vai e manda, não, pode deitar aí, vou te operar. Fala, mas você não vai pedir nem raio-x? Aquela questão de você vai precisar de um diagnóstico por base de um exame. Né? No nosso caso, a gente chama os exames, né, de ensaios. Né? Então, é a mesma situação ali. E muitas vezes o cliente, essa é a nossa luta diária, para o cliente não enxergar isso como custo, e sim como um investimento. Um investimento e uma economia futura. Né?
Porque a gente tem que parar com aquela tentativa e erro de, quebra ali, não é isso, agora quebra ali, quebra aqui. Isso gera um gasto também, porque Gera um às gasto vezes desnecessário. muitas vezes desnecessário. Então, é por isso que na engenharia isso ainda está engatinhando. Quando a gente fala que é novo, é porque em outras áreas esse tratamento é mais avançado, que é o caso da medicina, que é o caso por exemplo, da aviação, que eu acompanho bastante ali alguns canais. E a aviação, quando acontece algum acidente, o que eles fazem? Eles fazem todo um estudo, toda uma análise, um relatório, e a partir daquele momento eles mudam Tudo que levou a acontecer. Eles não repetem. Por que que engenharia cai prédio ali, aí acontece, aí o pessoal descobre, foi isso, tá, beleza. Mas cadê a fiscalização ali que não vai deixar aquilo ali acontecer de novo? Então assim, a engenharia ainda é muito manual, muito arcaica perto dessas outras áreas. Então, basicamente, como eu falei, a fiscalização ela já não é muito eficiente, né? Então, você começa a trazer isso à tona, você começa a aparecer defeito, cai um, cai dois, você começa a dar diversas patologias. E eu fico de lado, quando eu converso com alguns colegas de trabalho, falo, não, esse tipo de problema acontece sempre. Não, eu já aviso meu cliente que essa trinca aí vai aparecer. Eu já aviso para ele não ficar com medo, porque não vai derrubar a casa. Mas né, o que levou aquela trinca? Porque aquela trinca ali vai permitir uma infiltração, e aí vai só piorando, vai piorando. E por que não aprender da maneira correta e já fazer? Né? É só fazer o certo. Outro dia, eu falo colegas assim, não são próprios, mas são engenheiros que estão no mercado. E ele só fala, não, se eu colocar o custo desse ensaio para o cliente, eu não fecho nenhum projeto na cidade. Porque se eu coloco o custo, ele vai em outra pessoa, e aí a outra pessoa não coloca, e está tudo certo. A gente vê muito isso com Caldas, né? O pessoal não faz o ensaio do solo, a sondagem, então começa a aparecer coisa atrás de coisa. Cara, por que isso tem que ser do cliente? Eu estava conversando com ele, não é do cliente, aquele custo ali é do engenheiro. Imagina o médico, eu vou operar, eu não preciso de nenhum exame não, eu vou operar aqui e tal, não vai dar nada não. É porque assim, o cliente da medicina é um ser humano, né? O objeto que a engenharia interfere ali é a edificação, e eles não dão muita moral, eles não dão a devida importância que deveria ter. E vocês enxergam que, por exemplo, não seria muito mais interessante se as empresas ou as pessoas de maneira particular adotassem isso como uma forma mais de prevenção? Por exemplo, vamos citar o caso da medicina que a gente estava utilizando. As pessoas vão lá, fazem os seus exames de rotina. Será que isso não podia servir para a engenharia também? Eu não estou vendo um problema na minha construção, porém, dá uma revisada, alguma coisa do tipo. Normalmente a gente vê como tendência de mercado uma questão voltada mais para condomínios, né, para a área de condomínios. Por quê? Porque o condomínio tem a área comum. E a área comum ela é uma área onde todos querem que ela seja bem organizada, né? Porém existe um responsável que normalmente é o síndico, né, desse elemento. Então existem algumas situações que elas precisam ser passadas constantemente por uso para ver o bom funcionamento, como por exemplo as questões de prevenção e combate a incêndio, as condições de SPDA, aterramentos, né, pintura, desplacamentos aí de fachadas. Então tem alguns elementos que isso tem que passar por uma manutenção, né, preventiva, né? Então com isso o que acontece? Muitas vezes o síndico ele é um morador, ele não tem instrução para ser não engenheiro, ele não tem conhecimento, e mesmo que for um engenheiro também, ele muitas vezes não atua especificamente naquela área. Então a engenharia diagnóstica ela tem também um viés que é transformar, é dar o caminho do que deve ser feito, para não ficar também com, vem um prestador, fala que tem que fazer isso ou aquilo, e você realmente não sabe, né? Então seria aconselhável. Tem uma nova gestão em um condomínio, a primeira coisa que eu tinha que fazer era um levantamento via, né, uma engenharia diagnóstica, para entregar um laudo para ele, para precisar ao mesmo o que ele tem que fazer intervenções reais no prédio.
Então isso abre uma porta para ele ter o que? Não, o meu mandato aqui é de 3 anos, né? De 2 anos, enfim. Então o que eu tenho que, quais são as prioridades? Né? Porque o condomínio nunca para de ter reformas e obras, né? Então quais são as prioridades? Como ficar naquela questão que o prestador A ou B vem falando, né? Então isso já norteia o trabalho dele ao longo do tempo da sua gestão. Né? E isso não acontece não só com síndicos, prefeituras, né? Também tem essas condições, diretorias de departamentos, de indústrias, de repartições públicas, de forma geral. Então tem esse caminho que pode ser sim, né, um norteador aí. E eu acredito que para o padrão Caldas Novas, o que a gente tem aqui é o quê? Clubes, hotéis, né, grandes apartamentos aí, grandes condomínios de apartamentos. Então tudo isso aí ajudaria bastante na condição. Mas ainda o pessoal ainda está muito nessa parte preventiva. Tem sim, claro, que ir para a parte preventiva. Essa é a função, é prevenir. O custo da prevenção chega a ser 10 vezes menos do que o custo da correção. Então a gente tem brigado, tem discutido. Esse assunto está mais em alta agora porque, dados os problemas que vêm acontecendo, o pessoal começa a voltar os olhares um pouquinho mais para isso. Né? Então, assim, a saída é prevenção. Então, hoje, já é lei, ó, já tem algum tempo, o condomínio, quando ele é instaurado ali, quando você entrega a obra, você tem que entregar o plano de manutenção, né? Todos os condomínios têm que ter um plano de manutenção. Só que eles geralmente têm a equipe de manutenção que eles fazem o quê? Estragou alguma coisa, vai lá e arruma. Tal torneira quebrou, vai lá e arruma a torneira. A pintura está descascando. Mas eles ainda não têm um plano de manutenção com inspeções. Marcar prevenção. Corriqueiras ali. Arrumar o que deu problema. Para fazer a parte de prevenção. E nessa trajetória de vocês, vocês já chegaram a pegar algum caso que vocês falam, realmente que não tem solução, fechar e acabou. Olha, isso aqui podemos velar, né? A engenharia, assim, a demolição de uma obra é sempre a última etapa, né? Você não chega falando, tem que demolir. Então, assim, você tenta fazer o estudo, faz de tudo ali para aproveitar a estrutura. Acontece que às vezes fica inviável, fica mais inviável você tentar recuperar tudo. É custo, né? Vai por custo, então. Custo. É porque qualquer estrutura você recupera ela. Qualquer estrutura você vai recuperar. Só que quando você faz a viabilidade financeira, talvez limpar tudo aquilo e fazer uma estrutura nova, o custo é menor. E isso acontece bastante. Né? Então, recentemente a gente teve sim um caso de um elemento da área da saúde que nós fizemos e que daria para se recuperar com muita grana investida. Só que essa grana que seria investida nessa recuperação, ela daria para fazer outra estrutura muito melhor, né, nova, sem guardar vícios construtivos e patologias ali que poderiam aparecer no futuro. Então, quando chega nesse aspecto, que a conclusão ela confronta com esses elementos, então o viés vamos partir para a demolição e começar um elemento do zero. Vai depender muito também do que, assim, vai depender do que a gente tem para arcar e do que a gente precisa. Mas é uma questão que aí a gente está no mercado para poder também orientar. Sim. Porque muitas vezes o cliente ele tem condições de fazer, de restaurar, de reorganizar aquilo, mas se torna dispendioso essa situação. É ele aplicar dinheiro bom em coisa ruim. Né? Então é melhor ele fazer o quê? Tira tudo isso, refaz, o custo é menor e ele terá um objeto melhor do que a recuperação inicial. Então pesa essas questões. É uma questão de ética profissional também. E nesse caso, por exemplo, era uma obra inacabada. Pararam a obra em 2016 e estava inacabada, sem cobertura assinada, até 2023. Então, elementos, a laje, por exemplo, que não era impermeabilizada, não era preparada para receber chuva e insolação diariamente, ficou nessa exposição por 7 anos. Então, assim, era uma obra ainda, então a gente avalia isso tudo. Não é um prédio de 15 pavimentos que a gente está falando, não, vamos demolir.
entendeu? Então era uma obra térrea, relativamente pequena, que estava em processo ainda, estava parado. Então, nesse caso, não tinha o que discutir. Em outros casos, sim, falando, não, o custo é muito elevado, mas e aí? É viável É viável demolir? Porque houveram alguns outros casos que a ideia, né, inicial foi, nossa, derruba tudo e faz de novo. É melhor fazer do zero aqui do que reconstruir isso. Mas o custo de demolição ali daria muito trabalho também. Entendeu? Então, tem que até a pesar na demolição tem que balança, né, pesar. para ver o que é. Mas a demolição em si ela não é a primeira opção, mas tem que avaliar a viabilidade. Colocar dinheiro bom em coisa ruim. Mas sempre talvez não é tão viável. Bom, Bom, tem mais uma pergunta, João? Uma pergunta mais curiosa agora. Mas hoje a gente passou praticamente o podcast inteiro falando mais dessa parte de topologia, engenharia diagnóstica, mas não é a única área que vocês trabalham hoje. Como que funciona a conciliação de tudo que vocês fazem em questão profissional hoje? que pergunta, hein, João? Que pergunta, hein? Pois é. Bom, enfim, essa questão de organizar tempo, a gente não lota a nossa agenda com engenharia diagnóstica, até mesmo porque tanto eu quanto o Plínio, nós não temos tempo disponível para todos os dias estar com isso. Então, normalmente, nós operamos com 2 contratos, né? Temos 2 contratos e no início a gente queria fechar vários contratos. Como a gente viu que era inviável porque ia começar a atropelar prazos, a gente ia começar a deixar a desejar na entrega, né, para o nosso cliente, nós optamos por quê? A gente trabalha com contratos, com 2 contratos, opera esses 2 contratos, né? Se está em fase final, aí a gente começa a abrir portas para um novo contrato. Então, assim, sempre tem 2 operando, a gente já tenta deixar alguma coisa, né, agendada para pós a entrega desses elementos. Por quê? Como a gente trabalha com muitos órgãos públicos, muitas vezes o que a gente entrega é feito questionamentos. Né? Sejam questionamentos da engenharia do próprio órgão, seja questionamentos dos órgãos que fiscalizam aquele órgão que nos contratou. Então, dentro dessas questões, a gente tem que deixar um tempo ainda para quê? Para receber de volta esse elemento, fazer uma possível correção, ou na grande maioria das vezes não é nem correção, é prestar esclarecimentos, porque, imagina, a gente está atestando que vamos ter que implodir, vamos ter que demolir uma determinada construção. Né? Então, a gente tem que estar municiado, né, de argumentos, de peças técnicas, de ensaios, que a gente possa sempre debater em bom tom com quem nos fiscaliza e com o órgão que fiscaliza quem nos contratou, para poder realmente provar para eles, né, essas questões que o que a gente fez realmente tem base sólida e não é simplesmente eu acho, né, que está colocado ali. Não é um achismo. Isso. Então, dentro desse aspecto, a gente tenta trabalhar com o tempo escalonado. Né? E em cima disso o Plínio tem outras atividades, né? A questão da docência, tem a questão de obras que ele faz acompanhamento, e da mesma forma tem a questão da outra construtora que atua no mercado e muitas vezes até elementos de dentro da engenharia diagnóstica, a gente presta serviço dentro da própria construtora também. Então, esse tempo ele é fracionado nesse aspecto. Então, a organização disso. Mas, se tratando de tempo, trabalho, uma coisa que a gente não tem. Nós não temos dia, não temos hora, não temos feriado, finais de semana, noite. Quando a gente tem algo para poder entregar, muitas vezes isso é levado adiante para a gente poder entregar dentro do prazo, que o mais importante para nós é cumprir com as metas que foram estabelecidas. Então, a gente abdica de uma série de situações aí pessoais para poder cumprir realmente com o cronograma. Tá? E depois que tiver que aumentar, né, porque nós iniciamos esse processo de iniciação, de formulação, é lógico que você tem que expandir o time também. Né? Pelo menos a parte mais básica, por exemplo, a coleta de amostras. Então você vai estudando as atividades necessárias e aí você consegue otimizar esse tempo também. Mas inicialmente, todo o começo É mais suave, né? é mais suado, é o tempo todo ali, você não tem alguém para fazer a coleta de amostra, você tem que fazer sempre. Engenharia diagnóstica,
a visita inicial é você que tem que fazer. A coleta de amostras, às vezes tem um pessoal bem treinado, bem capacitado, já consegue adiantar, mas o tempo todo você tem que estar acompanhando. Às vezes você consegue livrar um pouquinho dessa parte mais braçal, né? E ficar mais na parte de inteligência mesmo, mais na parte de avaliação e análise. Então, isso aí, com o tempo, você vai desenhando isso. E aí você consegue otimizar mais o tempo e focar mais na parte que realmente tem uma necessidade maior aqui. Bom, gente, Everton, agradecer bastante. Clínico também, eu sei que a gente, igual vocês sabem, o tempo de vocês é difícil conseguir esse tempo de vocês estarem livres e ao mesmo tempo já pensando no que tem que fazer e tudo mais. Então, quero agradecer muito a presença de vocês aqui no podcast. Agradecer também, claro, aos nossos patrocinadores, a Faculdade Integra. E esse é o podcast, gente. Chegou ao fim, mas muito obrigado mesmo. João. Só para me lembrar, agradecer também a vocês, né? Mas para o pessoal que está seguindo a gente nas nossas redes sociais, é @PDC Talk Civil. E é isso. Perfeito. Muito obrigado.